Um ano depois da reforma trabalhista, especialistas do setor fazem um balanço dos impactos trazidos pela mudança na legislação que regula os direitos e deveres do trabalhador. O curso de Direito da Univale promove nesta segunda-feira o painel Reforma Trabalhista, um ano de avanços e retrocessos. Os detalhes a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo Aline Hettlund. Oi, Aline. Oi, Liz, e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e acompanhar a nossa página no Facebook também, Viva Voz Univale. Hoje a nossa convidada é a professora Sandra Ávila, do curso de Direito aqui da Univale, uma das responsáveis por este evento que acontece hoje à noite aqui no campus de Itajaí. Obrigada pela presença, bem-vinda. Obrigada Lisa, obrigada Aline pelo convite. É sempre muito bom, né, poder participar aqui do programa. E obrigada pela oportunidade para a gente poder trazer para o público conhecimento sobre essa lei, né, que é a Lei 13.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista. Que atinge a todos nós de alguma forma, né, professora? Agora, a principal justificativa do governo para aprovar a reforma trabalhista era exatamente a criação de novos empregos e a redução do número de desempregados, né? Isso. Mas, por enquanto, isso não se consolidou. Não. Como é que você está avaliando este primeiro ano de vigência da reforma trabalhista? Olha, professora? a reforma trabalhista, ela tem sim os seus pontos positivos, mas ela também tem alguns pontos, né, talvez a grande maioria de pontos negativos que nós chamamos dos retrocessos, né? A gente vai discutir isso nessa palestra na segunda-feira, né, nessa segunda-feira às 19 horas. Tanto é que convidamos para palestrar um desembargador do nosso TRT, um juiz do trabalho e uma advogada trabalhista para a gente ter essas três visões. Então, ao meu ver, sim, houveram avanços, né? Principalmente na questão processual, mas alguns retrocessos no direito material, com certeza. E Sandra, os defensores da reforma buscavam aumentar a segurança jurídica para as empresas, em face das relações do trabalho. Não se trata de um olhar mais voltado para os empregadores e não para os empregados? Se a gente for fazer uma análise bem completa assim, da reforma, tu vai perceber que houveram 54 artigos alterados nessa lei, né, que é a Lei 13.467, intitulada Reforma Trabalhista. Houveram 9 artigos revogados e 43 artigos incluídos. E dentre esses artigos incluídos, se a gente for fazer uma análise bem minuciosa, houveram sim um benefício para a classe patronal. Né? Esse é um balanço nesse primeiro momento, já está ficando evidente. Isso, até fazendo uma comparação com o ingresso de ações trabalhistas, né, anteriores à reforma, nós tivemos aí uma redução de ações trabalhistas, né? E a preocupação é saber se esse reclamante, se esse empregado não está tendo uma dificuldade, talvez, no acesso à justiça. Perfeito. Inclusive, a nossa produção fez um levantamento deste dado e exatamente a principal mudança que está sendo comemorada por alguns setores, inclusive, exatamente a redução no número de ações trabalhistas, que sofreu uma queda em torno de 40%. Isso mesmo. É muita coisa, Santa Catarina, né, professor? Uma queda de 40%. Só nos últimos 12 meses, né? Isso. E esses dados são fornecidos pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. O que vocês, como especialistas da área, já detectam que pode ter trazido essa mudança? Olha, eu vou ser bem específica, tá? Tem uma situação ali na reforma que se trata dos honorários periciais. Então, uma das grandes alterações que nós tivemos, que impactaram realmente na vida do empregado e também na vida do empregador, é a questão dos honorários de sucumbência, honorários periciais. Muito bem. Honorários periciais, hoje, pela reforma, é devido àquele que for sucumbente à perícia. Então, mesmo que eu seja beneficiário da gratuidade de justiça, né, que antigamente eu sendo beneficiário da gratuidade de justiça, ficaria a cargo da União fazer o pagamento deste valor. Hoje não. Hoje, mesmo que eu seja beneficiário da justiça gratuita e venha a ser sucumbente numa perícia,
eu vou ter que arcar com o pagamento desses honorários periciais com base naquilo que eu for ganhar, né, no processo. Outra questãozinha, os honorários de sucumbência. Então, honorário de sucumbência era, na verdade, antes da reforma, era uma exceção. Explica para a gente melhor esse termo, então, por favor. Honorários de sucumbência, o que seria? Honorário de sucumbência é aqueles honorários que eu pago para o advogado da parte contrária quando eu perder a ação, né, quando eu for sucumbente. Okay. Então, hoje, pela reforma trabalhista, isso é regra, está lá no texto da CLT. Antes da reforma, isso era exceção, só em casos excepcionais. E nós tínhamos uma súmula, que era 219, né, lá do TST, que disciplinava esses requisitos. Como que a reforma está se dando na prática, já que há muitos casos com interpretações jurídicas divergentes sobre o novo texto legal? Então, como eu falei antes, né, a reforma ela já está em vigência desde o dia 11 de novembro de 2017. Né? Então, naqueles processos que estavam tramitando, nós já aplicamos ali a legislação que veio com a Lei 13.467 da reforma. Então, nós temos que aplicar, independente da situação, aplicar a lei àquele caso concreto. Né? O que a gente observou em algumas matérias circulando na imprensa é que existem questões que dependem da interpretação do juiz, enfim. Sim. E isso pode estar gerando polêmica, até porque, como o texto é novo, ele acaba gerando interpretações diferentes. Tem alguns artigos, inclusive, que foram temas, né, de ações diretas de inconstitucionalidade, que ainda estão sendo revistas aí pelo STF. Né? E, com certeza, a gente vai ter ainda muita coisa para discutir com relação à reforma. Para até as coisas se assentarem e ficarem mais claras para todos. Né? A importância da promoção desse tipo de evento, né? Para a gente poder discutir esse tema que vai refletir aí na vida de todo mundo. Perfeito. Quem pode participar deste evento hoje à noite? Esse evento ele é aberto ao público geral, né? Acadêmicos de direito, advogados, empresários. A inscrição é feita diretamente pelo site da Univale, Univale/Elis. E para aquelas pessoas que não são egressos da Univale, então, só enviar o e-mail, né, aqui para a gente que faz a coordenação. Então, meu e-mail está disponibilizado. Pode falar, por favor? Isso, é sandra.avila@univale.br. E daí a gente efetiva a participação ali, a inscrição. Isso. E nós estamos pedindo, então, a colaboração de um alimento ou de um brinquedo, né? Para a gente poder fazer a doação. Legal. Isso, agora nesse final do ano. Perfeito. A mudança é muito abrangente e complexa. Então, vamos tentar entender por partes a reforma. Certo. Como que ela afeta na jornada de trabalho? A reforma trabalhista, ela flexibiliza, né, muitos direitos. Então, flexibilizando, ela dá a possibilidade de empregado e empregador discutir as cláusulas dos seus contratos de trabalho. Né? Começa por aí. Com relação ali à jornada de trabalho, por exemplo, a gente tem a questão do intervalo intrajornada, que é aquele intervalo que a gente pausa para se alimentar. Né? Então, se eu tenho uma jornada ali de 8 horas... A CLT me disponibiliza de 1 a 2 horas para ter esse intervalo intrajornada. O que aconteceu, vou pegar esse caso específico do intervalo intrajornada. Certo. A reforma trabalhista hoje, ela fala o seguinte, se eu tiver um intervalo intrajornada suprimido, então eu deveria de ter 1 hora de intervalo. O empregador me concedeu apenas 45 minutos de intervalo. Então, eu não estou usufruindo de 15 minutos. Certo. Quando a gente tinha a CLT antes da reforma, eu entrava com uma ação trabalhista e eu poderia ter direito a receber essa hora cheia. Isso tinha uma súmula prevendo. O que mudou? Agora, nós temos a possibilidade, na verdade, de receber somente esses 15 minutos restantes. Né? Então, como eu disse inicialmente, teve situações com relação à reforma que foram benéficas, teve situações que foram não tão benéficas assim. Perfeito. Agora, professora, uma das questões que mais deixou as pessoas muito preocupadas envolvia 13º salário, fundo de garantia, férias. E isso também acabou sendo abarcado aí pela questão da flexibilização, ou não? Então, com relação a 13º, teve muitas questões a respeito. Vão tirar o 13º, isso vai acabar. Não, o 13º não vai terminar,
porque é uma norma constitucional, está previsto lá no artigo 7º da nossa Constituição, né? A questão das férias, as férias também é um direito garantido pela nossa Constituição, direito social. Mas as férias, ocorreu a questão da flexibilização. Então, o que acontece hoje com a reforma? Eu posso fracionar o meu período de férias em até 3 períodos. Eu tenho que respeitar pelo menos um mínimo de 14 dias, né? E os outros 2 períodos podem ser menores. Então, eu posso fracionar as minhas férias, né, hoje. E nas contratações e demissões, tem alguma relação? Alguma alteração? A questão da dispensa, né, da demissão, como a gente costuma falar, ela pode sofrer uma negociação. Então, eu posso negociar com o meu empregador e a gente pode formular um acordo extrajudicial e pedir para que o juiz homologue. Então, levar isso à homologação, à apreciação do juiz, né, para que esse acordo tenha validade jurídica. Bom, professora Sandra, entre as controvérsias que envolveram aquele período anterior à efetivação da legislação, da reforma propriamente, houve ali uma fala do ministro Ives Gandra, do Tribunal Superior do Trabalho, que foi bem impactante. Só resgatando, ele disse que era necessário reduzir direitos dos trabalhadores para gerar empregos. Não é? Como é que você analisa isso? Então, a reforma ela teve essa intenção de não seria uma intenção de reduzir direitos, mas ela veio para suprir uma dificuldade que era a dificuldade de obtenção de novos empregos, né, por causa da informalidade muito grande. E a crise econômica, né, isso aí sem dúvida. Agora, é claro que com a reforma, houveram, sim, direitos modificados, suprimidos, né? Isso a gente não pode negar. A exemplo, horas in itinere, né? Nós tínhamos a previsão lá antes da reforma. O que seriam essas horas in itinere? Horas de deslocamento. Eu recebia como tempo de disposição do empregador. Hoje eu não tenho mais, isso foi suprimido do texto da CLT pela reforma trabalhista. Aí depende de negociação do empregador querer oferecer ou não. Sim, isso mesmo. Outro ponto específico? Outro ponto específico que nós podemos analisar é a questão da gestante. A gestante trabalhando em ambiente insalubre, né? Eu fui mãe recentemente, né? Meu bebê faz 1 ano, então a gente sabe como é que funciona a questão da gestação, a amamentação. A mulher realmente passa por um período mais sensível. Claro. Hoje, com a reforma, a gestante ela pode sim trabalhar em local insalubre, cujo grau de salubridade seja mínimo ou médio, desde que o médico, ela apresente um atestado médico, né, do médico dela, autorizando. Então, às vezes, coloca essa empregada numa situação um pouco delicada, né? Porque ela precisa do trabalho, muitas vezes, vai né? se submeter. Esse é o risco. Né? Tá Quando a certo. gente flexibiliza demais, esse é o risco. Ok, muito bacana essas informações para a gente se organizar e pensar. E hoje tem esse evento aqui no campus da universidade que vai discutir a reforma trabalhista. A gente faz um intervalo, já voltamos. Estamos de volta com Viva Voz e a nossa convidada de hoje é a Sandra Ávila, professora do curso de Direito. Professora, vamos falar um pouquinho mais sobre este evento, claro. Então, hoje à noite aqui no campus da Univale de Itajaí. Sim. Quem vai estar palestrando? Então, os nossos palestrantes são o desembargador do TRT aqui da nossa região, né? O desembargador Vanderlei Godoy Júnior, o juiz titular aqui da Terceira Vara do Trabalho, que é o Dr. Ricardo Diniz, e a doutora Rosemary Farina, que é advogada militante aqui na região, né, na Balneário Camboriú região, e os 3 palestrantes são professores aqui da casa, né? Então tem muita experiência, são 3 visões, né? Cada um deles aí na sua área de atuação, que vai poder contribuir com essa noite de hoje a respeito desse tema. Só para a gente saber qual que é o horário e aonde que vai ser? O evento está marcado para as 19 horas, abertura, no auditório do curso de Direito, né? Aqui em Itajaí. E a pessoa que não conseguiu ainda fazer sua inscrição pode fazer diretamente conosco, né? A gente tem os monitores que estarão ali recebendo os participantes. Então, pode fazer a inscrição diretamente ali conosco.
Professora, eu queria que você comentasse um projeto de lei que, de uma certa maneira, corrigiria a reforma trabalhista em relação às lactantes. E a proposta informa que elas poderiam negociar os termos de trabalho, né, e poder, então, chegar a uma maneira em que ela não prejudicasse a sua própria saúde, a saúde do seu filho, enfim. Está acompanhando essa proposta? Sim, sim. Essa proposta está tramitando, né? Com relação ali às lactantes, de ter uma situação com relação também à insalubridade, né? Se for nocivo, né, o ambiente for nocivo àquela lactante, ela não pode trabalhar naquele local, assim como a gente comentou anteriormente da gestante, né? Desde que houvesse uma autorização ali do seu próprio médico. Então, a ideia é resgatar isso, retomar de novo. Sim, a ideia é essa. Tanto é que existem alguns artigos, né, que nós vamos tratar lá no evento, que fala a respeito dessas ações de inconstitucionalidade, né? Perfeito. E para quem faz home office, a reforma ela atinge alguma coisa? Então, a questão do home office a gente chama ali do teletrabalho, né? A reforma trabalhista, ela trouxe essa nova figura, que na verdade, de nova, ela não tem nada, porque isso já acontecia na prática. Então, a reforma, na verdade, ela veio regulamentar, que é a questão do teletrabalho, né? Ela tem, sim, garantido pela CLT os seus direitos trabalhistas, né? A questãozinha que versa ali sobre o teletrabalho, né? Como você mencionou ali, o home office, aquela pessoa que trabalha com tecnologia e não dentro ali da empresa, seria a questão de horas extras, né? Como o empregador ele não tem como controlar a atividade desse empregado, ele não faria jus, né, a princípio, às horas extras. Ok. Entendi. O que provavelmente era praticado bastante Sim. até então, né? Bastante evidências ali para a gente observar, ficar, né? Assim, um dia inteiro conversando a respeito da reforma. Verdade. Agora, outra mudança bem importante foi a redução da arrecadação dos sindicatos. Né? Naquele momento ali de discussão pré-reforma também movimentou bastante. Porque, exatamente. Inclusive, os impactos já são evidentes para os sindicatos. Queda de 90% da arrecadação. Sim. Dos sindicatos após a reforma trabalhista, que tornou a contribuição não obrigatória. Isso, né? E como é que você vê isso? Qual seria o impacto, então, dessa questão que envolve os sindicatos, tanto para a representação dos trabalhadores, lógico, quanto na vida mesmo do trabalhador? Sim, a classe sindical, né? Meu Deus, historicamente forte, aí, né? Todos esses direitos sociais que nós conquistamos. Nós tivemos aí a questão de todos esses movimentos sindicais, né? Enfim, a reforma trabalhista, ela, com relação ao sindicato, o sindicato ele tem um papel importante na vida desse empregado, né? Muitas vezes o empregado ele é dispensado, ou ele quer uma orientação jurídica e ele se socorre à representação sindical, ao sindicato, né? Eles vão sair enfraquecidos? Já saíram, Acredito que enfraquecidos, sim. Não tem como não pensar dessa maneira, já que não tem mais dinheiro. a obrigatoriedade de fazer a contribuição, né? Tanto é que não existe mais aquela obrigatoriedade da homologação, né? Da rescisão. Não tem mais. Salvo se houver acordo ou convenção coletiva estipulando, né? Prevendo essa questão. Sandra, as demissões por acordo consensual cresceram após a reforma trabalhista. Do que consiste esse tipo de acordo? Então, esse acordo é aquele acordo extrajudicial, né? Empregado e empregador podem hoje negociar, podem acordar a sua dispensa. Só que a reforma ela foi feliz nesse sentido, no sentido de, olha, empregado você vai ter que ter o seu advogado, representado pelo seu advogado, e empregador, seu advogado. Então, tem que ser advogados distintos, né? Isso para preservar também a questão do próprio empregado, né? Os interesses de cada um. Cada um tem o seu representante, né? Sandra, agora sim, em termos gerais, o que você considera avanço trazido pela reforma? O que eu considero avanço, a gente teve uma questão, processualmente falando,
que é do rito ordinário, né? Então, rapidamente, só mencionando, a gente tem alguns ritos, são procedimentos, né? Sim. Que a ação vai tramitar. Então, existe um maior, que chamamos rito ordinário, e um para causas um pouco menores, que chamamos rito sumaríssimo. Muito bem. A reforma, ela trouxe no rito ordinário a necessidade de se liquidar os pedidos. Então, o que acontecia antes da reforma? Advogados faziam sua petição no rito ordinário e faziam um pedido genérico, sem valores. Para a gente poder negociar, tentar fazer um acordo judicialmente, lá na hora da audiência, às vezes ficava um pouco complicado, porque o advogado não sabia o certo qual o valor, não tinha calculado ainda, né? Hoje não. Hoje, como você tem que trazer pedidos com valores específicos, né? Então, para tentar acordar judicialmente, fica muito mais fácil, porque eu sei quanto eu devo para aquele reclamante, né? Então, um dos avanços, a gente pode apontar esse avanço. A questão dos honorários de sucumbência era uma coisa que a classe, né, nós advogados já pleiteávamos há muito tempo. Só que é uma questão complicada, porque aquela pessoa que busca lá o seu direito, talvez às vezes não consegue comprovar, né, dependendo das suas provas, pode correr o risco, sim, de ter que pagar os honorários da parte contrária, né? Certo. Em tese. Então, eu vejo como um certo avanço, mas isso vai depender também de cada caso, né? Muitos empregadores reclamavam da má-fé de alguns trabalhadores, né? E talvez isso também, de uma certa maneira, tenha sido resolvido, entre aspas, aí, com a reforma. Também, né? A reforma, ela também disciplinou a questão da má-fé, sim. A imposição de multa, né, pela má-fé. E quais que são os pontos positivos para os empregadores? Então, vamos destacar, né, alguns deles. Por exemplo, a gente tinha algumas situações que podia ocorrer em empresas do empregado ele permanecer ali na empresa para fazer algum serviço pessoal, ou eventualmente permanecer na empresa porque o tempo não estava muito bom, estava chovendo, então ele continuava ali na empresa por causa do abrigo. Isso a reforma trabalhista veio disciplinar. Então, aquele empregado que está na empresa, mas não está à disposição do empregador, inclusive a reforma ela é bem detalhista, né, em especificar os motivos, né? Então, para exercer trabalho pessoal, né, para se proteger contra eventual chuva, isso, a reforma trabalhista, nesse sentido, ela determinou, olha, isso não é tempo à disposição do empregador. Perfeito. Então, isso não gera hora extra, né? Okay. Tivemos outros pontos positivos para a classe empresária, a questão das horas itinerary, como eu tinha mencionado, que não é mais devido, então aquela hora de deslocamento, né? Empregado, horas de deslocamento casa, empresa, casa, né? Quando o empregador fornecia condução e quando o local era de difícil acesso. O que mais que a gente pode relatar? A questão da própria sucumbência, como a gente tinha mencionado, sim, né? Dependendo do caso. Uma coisinha que eu gostaria de até frisar, que a gente acabei não falando, é a respeito dos dano patrimonial, né? Dano material, dano moral. O que acontecia, né? Muito. Empregados, às vezes, né, se sentindo lesado, recorriam à Justiça do Trabalho para ter seu dano moral aí satisfeito, né? Então, a Justiça do Trabalho é competente, sim, para julgar dano moral, lá desde da emenda 45, né, que foi a reforma do judiciário, que nós tivemos outra reforma, que era a reforma do judiciário, né, emenda 45 de 2004. Enfim, desde aquela época, a Justiça do Trabalho tem essa competência para julgar dano moral, dano material decorrente de trabalho. Certo. Só que a gente se socorria da lei civil para poder fundamentar esse tipo de pedido, né? Nós não tínhamos nada na CLT. A CLT, com a reforma, então, um ponto benéfico, né? Veio disciplinar a questão do dano extrapatrimonial, disciplinando ali em uns artigos. Para a gente ir se encaminhando, a gente não pode ficar dando spoiler do evento de hoje à noite, sim, mas o que seria para você um ponto impactante de forma negativa para a classe trabalhadora trazida pela reforma?
os honorários periciais, né? Porque o texto da CLT ela é bem clara agora com a reforma. Mesmo que eu seja beneficiário da justiça gratuita, se você perder a ação... Se eu for sucumbente na perícia, né? Geralmente naquelas ações que envolvem insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho, né? Que é muito comum. Então, se eu for sucumbente, se eu perder a perícia, eu vou ter que pagar os honorários do perito, que nós sabemos que não são valores baixos, né? Porque é um profissional que tem uma qualificação. Então, neste caso, a CLT fala, mesmo beneficiário da justiça gratuita, ainda que beneficiário da justiça gratuita, eu terei que pagar. Né? Isso aí, momento de reflexão hoje aqui no campus da Univale, em Itajaí. Este evento bem importante, promovido pelo curso de Direito aqui da Universidade. Reforma trabalhista, 1 ano de avanços e retrocessos. A gente agradece a presença da professora Sandra Ávila, que é uma das coordenadoras deste evento, professora aqui do curso de Direito. Obrigada. Nós que agradecemos, obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. E lembrando que vocês podem participar do nosso programa através do Twitter e Instagram, @VivaVozUnivale, e também no Facebook, Viva Voz Univale. Tchau, até o próximo. Tchau.